Olá, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou Lili Lopes, prazer imenso estar falando com você. E hoje eu quero compartilhar mais três dores terríveis que afetam você que é corretora de imóveis, você que atua com essa área encantadora, mas que está perdendo vendas e não sabe o porquê, tem uma dificuldade enorme de descobrir o que será que está acontecendo. Então hoje eu vou contar para você sobre essas dores, compartilhar com você sobre essa questão dessas dores e também o que você pode fazer, né? Contribuir com você para o que você pode fazer para melhorar essa realidade. Se você ainda não é inscrita no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho, para que você possa receber os conteúdos e ficar por dentro do que o que a gente traz por aqui para contribuir com o teu progresso. Eu sou Lili Lopes e ensino corretoras de imóveis a vender 1 milhão em 30 dias, vendendo Minha Casa, Minha Vida. E primeira dor, primeira realidade de dor que a corretora vem sofrendo é a falta de posicionamento. Mas, Lili, o que vem ser essa tal de falta de posicionamento que é tão comentado hoje em dia no digital? Por que está sendo tão falado sobre isso? Eu quero entender um pouco melhor. Fala-se tanto sobre falta de posicionamento, mas na realidade eu não estou ainda entendendo. Pois muito bem, a falta de posicionamento, ela traz quatro pilares. Veja bem se você se encaixa em dois ou mais, ou se você se encaixar em um, você já está comprometendo. Você já está dentro dessa tal de falta de posicionamento. E um pilar, né, para você poder entender, você precisa saber desses pilares que norteiam a falta do posicionamento, né? O que que eu preciso ter? O que que eu preciso saber sobre o posicionamento? Que pilares são esses, Lili? O primeiro deles é entender quem você é, né? O pilar é estabelecer assim, quem que você é? Quem é essa corretora? Você é conhecida como? Na sua realidade aí, na sua região, na sua rede social, de que maneira que você é conhecida? Quem é você? É o primeiro pilar que sustenta o tal do posicionamento. O segundo, para quem você é? Para quem você está à disposição? Para quem você está para colaborar? Né? Quem que você está ajudando? Quem que você está auxiliando? Você está para quem? E é o terceiro. No que você é especialista? Aqui especificamente nós estamos falando com a corretora que vende o Minha Casa Minha Vida, mas você pode ser especialista, por exemplo, se especializar, por exemplo, em imóvel de alto padrão, enfim, em imóveis comerciais ou rural ou casa de praia, enfim, cada um tem uma especialidade, cada um tem uma aptidão, cada um procura se especializar em um tipo, em algo que para ela se torna padrão. Então, aqui em específico é para aquela corretora que atua com Minha Casa e Minha Vida, mas pode ser também para outras especialidades. Isso também, o conteúdo, ele vai, porque essa questão do posicionamento pode ser de uma maneira geral. E o quarto pilar é por que que esse cliente deveria escolher você? Olha que interessante. Então, quando você tem isso muito bem cravado dentro da sua conduta, quem você é, para quem você fala, ou para quem é que é o seu cliente potencial, né? No que você é especialista, no que você está se especializando, no que você, qual é a sua vertente, né? Dentro dessa jornada sua e por que que o seu cliente deveria escolher você?
Quando você encontra uma resposta clara, objetiva e definida para esses quatro pilares, você entende o que que é estar posicionada, tanto no digital quanto fora dele. Ou seja, é um lugar em como que você ocupa, né? É um lugar que você ocupa dentro da percepção que o seu cliente tem, né? Ou seja, é o lugar que você está ocupando na percepção do seu cliente. De que maneira que o seu cliente te percebe? De que maneira que o seu cliente te vê? De que maneira que você é conhecida pelo seu cliente, seja aí no seu município, no seu bairro, na comunidade, no estado, no país, enfim, presencialmente ou no digital. De que maneira que você é percebida? Porque para você estar bem posicionada, você precisa ser percebida. Enquanto você não é percebida, não tem como você se posicionar. E se você não se posiciona, você não se estabelece. Então, isso é muito fundamental você ter elencado e claro na sua cabeça para que você possa se desenvolver e desenrolar essa questão, porque é uma dor que muitas estão sofrendo e não estão nem entendendo o motivo, nem se estabeleceram ainda dentro da realidade e saber assim, poxa vida, é aqui a minha dor, esse é meu calcanhar de Aquiles, digamos assim. Então, agora, enquanto o posicionamento ele não existe, existe umas raízes aí para serem vista com carinho, acolhidas com carinho. Por exemplo, enquanto o posicionamento não acontece na sua vida, enquanto você não estrutura esses quatro pilares para que o tal do posicionamento aconteça de fato na sua vida, o que está acontecendo? Você vira o quê? A sua vida vira intercambiável. O que é isso, Lili? O cliente começa a te confrontar na parte ele compara preço. Quando o cliente começa a comparar muito o preço, quando você vai apresentar um imóvel para ele e ele começa a fazer comparações daquilo que ele já viu com aquilo que você está mostrando, ou mesmo que você já tenha mostrado um outro imóvel, enfim, ele fica fazendo comparações, você vira refém de tabela. Então, isso é o que que é? É a falta de posicionamento faz você viver esse cenário. E isso é muito triste, porque o cliente ele vai te colocando contra a parede. E a um ponto que você não consegue, às vezes, sair. E perde a venda nisso aqui. Isso aqui é um eixo fundamental que, se você não souber, é cruel. E o cliente, ao contrário de que muita gente pensa, ele está cada dia que passa mais preparado, diferentemente de muitas corretoras que às vezes não se preparam. E isso é lamentável, é dolorido. Outra situação, a sua venda depende de esforço ativo constante, quando você não está bem posicionada no mercado. Isso é cansativo, gera exaustão, você fica. é, 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 a exaustão ela gera opressão, ela oprime, ela tira o seu sossego, ela tira tudo. Você fica exaurida. E um ser humano exaurido, ele não consegue resultado, ele não consegue uma amplitude, ele não consegue assim, alavancar, mudar o patamar. Ele fica emperrado ali. Então, isso é doloroso. É por isso que eu estou falando aqui, são dores. Dores que as corretoras estão sofrendo por não entender. E aquilo que você não entende, você não consegue tá flutuando, né? Não tá com os pés calcados. Então, vamos, né? Vamos aprender aqui para poder ver o que que nós podemos fazer para solucionar tudo isso. Uma outra coisa, uma outra questão que acontece, você não gera demanda orgânica.
O que que é isso, Lili? Demanda orgânica, ou seja, as suas postagens, aquilo que você distribui, não gera conexão, não gera algo orgânico, não tem retorno orgânico. Ou seja, aqui é mais na questão do digital. Para você que já está atuando no digital, você acaba não gerando demanda orgânica justamente porque você não tem posicionamento, porque está faltando aquelas questões dos quatro pilares que eu coloquei anteriormente, e agora com esses princípios também, enquanto você não tem posicionamento, o que que pode estar acontecendo? O que que vai acarretando quando a gente não tem posicionamento? Outra questão, não há lembrança da marca pessoal. Ou seja, ninguém lembra, porque como você ainda não tem posicionamento, ninguém ainda lembra de você. Então, com isso, se não tem uma lembrança, não gera demanda. Então, vira um efeito, né? É um efeito dominó, vai tombando todas as peças. Então, por isso que é importante você entender com carinho, abraçar e ver o que você pode fazer dentro de tudo isso aqui para que você possa ir encontrando posicionamento, ou seja, no digital ou no presencial. Aí é onde você está fazendo o que você está fazendo, ok? Outra situação que acontece muito quando a gente não tem posicionamento, o cliente, a gente ouve, ó, você pode estar ouvindo, e eu acredito que tem muita corretora que ouve o cliente dizer assim: eu vou pensar. Todo cliente que diz eu vou pensar é uma desculpa quando ele não encontra credibilidade, quando ele não encontra confiança por falta justamente de posicionamento na corretora. Isso é uma outra dor terrível e lamentável, né? Então, o que que eu quero deixar claro para fechar esse primeiro conteúdo aqui? A autoridade, ela não nasce no cresce, não nasce. A autoridade, ela está linkada, ela é um casamento perfeito com o posicionamento. Posicionamento e autoridade está ali. Então, a autoridade, o posicionamento, ele você não adquire através do Cresce. O Cresce não estabelece isso, né? Mas nasce do quê? De uma construção diária de percepção, de conexão. É diário, uma sementinha plantada todo dia. Ou seja, se você planta uma sementinha cedo, uma sementinha à tarde, uma sementinha à noite, e não é ficar esperando, porque essas sementinhas, elas podem morrer. Então, no dia seguinte, é plantar outra sementinha cedo, outra de tarde, outra de noite. Outro dia, mesma coisa. No mínimo, 3 sementes por dia. É importante você ter isso claro, né? De semeadura, porque senão você não vai estabelecer sua autoridade, não, nem posicionamento. Posicionamento, então, o que que é? Ele transforma um vendedor comum em especialista. Se especialize em um tipo, em algo, se torne uma especialista, né? E aqui, como nós estamos falando, é no Minha Casa Minha Vida. Então, se especialize nisso. E não basta só você se especializar no produto. Produto é obrigação das pessoas saberem sobre o produto, sobre a mercadoria que você está oferecendo. O que nós estamos falando aqui é a respeito de conduta pessoal. É de como que você se apresenta para o seu cliente. É sobre isso. Porque o produto é obrigação do corretor. Ele tem que entender do produto dele, saber sobre documentação, entender a respeito dessa parte burocrática. Isso é importante. Isso é obrigação da corretora. Agora, aqui o que nós estamos falando é sobre desenvolvimento pessoal, que vai muito além de tudo isso. Uma coisa não exclui e nem diminui e nem é um casamento, né? Algo não abona, uma coisa não abona a outra. Nada aqui é para abolir, tudo é uma soma, né? Mas não adianta você ter tudo isso, a outra parte, mas se você não tem essa questão do pessoal, que é o que a nossa tratativa aqui, tá bom? Então, a autoridade para você construir é de pouquinho, é de gotinha a gotinha, você vai
É um conta-gota. Uma gota por dia, é aos pouquinhos, você não constrói da noite para o dia e também não constrói pingando uma gotinha hoje, outra amanhã e outra quem sabe, né? Porque enquanto você estiver focado só no produto, é, você, você dificilmente você será, as pessoas vão te admirar, comprar o seu produto, elas não, por acaso elas podem até comprar, por uma conveniência ou outra, se estiver muito desesperado para a compra do imóvel. Mas o ideal mesmo é você saber como você se perceber no mercado e criar essa autoridade, estabelecer essa autoridade através de, de boas conexões, né? E quando você constrói uma marca pessoal, você passa a ser escolhida. O cliente escolhe você. Você não precisa mais ficar correndo atrás das pessoas. Essa é a primeira dor invisível que precisa ser vencida aos pouquinhos, tá bom? E agora nós vamos então para a nossa segunda dor. Se você ainda não se inscreveu, não tomou ainda a decisão de se inscrever, eu já faço mais uma vez o convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo e compartilhe com aquela corretora de imóveis que você sabe que ela corre, ela dá os corre dela, mas tem bastante dúvida e, e você pode também auxiliar, que a gente precisa andar de mãos dadas, ajudando uma às outras, né? Não ser egoísta de querer tudo só para si, ok? Qual que é então a segunda dor? É a instabilidade emocional. O que que é isso, Lili? É você não saber gerenciar o seu emocional, é você viver numa ciranda do emocional e onde isso tudo possa comprometer, sim, a sua venda. E como é que isso pode acontecer? Você já percebeu aquele cliente que vive o tempo todo te testando? Né? Você já pegou algum cliente que durante todo o tempo da venda ele estava mais te testando? Como assim, Lili? Ele pode estar fazendo esse tipo de coisa com você, ó. Você já fez toda a demonstração, já levou esse cliente, ele já mostrou o imóvel, já conversou com ele, mostrou um, mostrou dois e ele não se decide. Muito pelo contrário, esse cliente some, desaparece. Você liga, é uma outra pessoa que atende o celular dele, você manda mensagem, nada, você já mandou e-mail e nada, ele desapareceu. E se ele aparece, né, você consegue às vezes uma conexão com ele, encontrar com a pessoa, ou bater, ou ligar, ou enfim, você conseguiu achá-lo. Ele diz para você que está vendo com uma outra pessoa, ou com uma outra corretora, ou com outro corretor, com outro colega. Ou acontece dele dizer que está muito caro, ou ele pede desconto antes mesmo de ter visto o imóvel. O que está acontecendo com esse cliente? Ele está fazendo um teste com você. E por que que ele está fazendo um teste com você? Porque ele não gerou conexão, ele já percebeu a sua instabilidade emocional, ele já percebeu que você não tem posicionamento e com isso ele não gera confiança. Não gera confiança, ele começa a fazer teste. Ao invés de ele inverte a situação. Ao invés de você fazer um quiz com ele, quem está fazendo um quiz com você é ele. Um quiz como te testando. Isso gera um estresse profundo, isso dá um cansaço em ambas as partes, tanto nele quanto na corretora, e dificilmente você vai fechar a venda aí. Não vai. Então, o que que acontece? E aí, o que que acontece depois de tudo isso? Vai gerar uma ansiedade absurda em você. Porque o que que vai acontecer? Você vai passar a responder tudo
com muita pressa, o mais rápido demais, né? Por exemplo, responde tudo rápido demais da conta, eh, explica demais nos mínimos detalhes, justifica demais. Isso faz com que você pode até vender abaixo do potencial que de fato você tem, abaixo do potencial que de fato você deveria estar mostrando, estar apresentando ou representando ali diante desse cliente. Note que isso não é constrangedor demais e não vai levar você, que é corretora, a lugar nenhum. Independente se você seja uma corretora iniciante ou uma corretora que já esteja aí um bom tempo de jornada. Acontece, acaba acontecendo. Acaba acontecendo. O problema não é o cliente, não é. É a sua gestão interna diante da pressão do cliente. E justamente uma gestão interna de problemas que você já está carregando, talvez no clima do próprio ambiente de trabalho, talvez pessoal, nem sempre é profissional, particular, de foro íntimo, mas que precisa ser assistido, tá? A gente sabe que corretora que não domina as próprias emoções, o seu estado emocional, ela não sustenta um ticket alto. E aí? Não fecha. É uma conta que no final não vai fechar. E você dificilmente você vai bater meta, né? Então, não vai bater meta, mas nem vai conseguir bater meta por tabela. Vai ser difícil. Então, essa é a segunda dor invisível, que é penosa, mas são dores que a gente nem se dá conta, não consegue perceber que isso está fazendo a gente perder venda, perder cliente, perder várias coisas, perder o brilho pela profissão, porque acha que está só acontecendo com você, mas acontece com muitas pessoas. Mas quem já domina isso já tem outro tipo de resultado, com certeza, com certeza. E partindo então para o terceiro, né, para a terceira dor invisível, para a terceira dor que incomoda, para a terceira dor que atrapalha os resultados, que atrapalha essa corretora de bater meta, de alcançar seus objetivos, de chegar lá, né? Qual que é? É a percepção sem estratégia. O que que é isso, Lili? É aquela dependência de sorte. É ficar dependendo da sorte e ficar dependendo do plantão. Se você tem esse tipo de conduta, fica dependendo dessas coisas acontecerem na sua vida, saiba que dificilmente você vai ter bons resultados, vai bater meta, vai chegar lá, né? Essa talvez seja a maior dor, seja talvez a dor que mais doída, é a dor da falta de percepção estratégica, é a dor da falta, né, essa dependência. Ficar dependendo de sorte, ficar dependendo de plantão, de cliente que vai visitar e não acaba não se estabelecendo, né? Ou seja, se você depende de plantão, se você depende de lead frio, se você depende de indicação aleatória, se você depende de sorte, eu sinto muito te informar, mas está a um passo de você fracassar na profissão, porque isso não vai te dar resultado, isso é extremamente cansativo e você não vai atingir seu objetivo, obviamente. Não vai. Justamente por falta de estratégia, por falta de algo a mais, de um ingrediente a mais aí nessa receita que não vai fluir, né? Você não tem um funil previsível, né? Você acaba não tendo uma construção de audiência. Você não tem uma estratégia de construção com intenção. Se você não tem isso, dificilmente, né, você vai chegar
em algum objetivo dentro da venda, dentro desse mercado, porque é importante entender que tudo na vida muda. A venda também muda, o cliente também muda, as coisas mudam, as técnicas elas se aprimoram, tem coisas que continuam, mas elas vão ganhando um novo recheio, elas vão ganhando uma nova cobertura, elas vão ganhando um novo ingrediente, um novo sabor. E aí parece ser uma mesma receita, mas com os ingredientes mais elaborados, você tem um prato diferente. Então a venda, ela não é diferente de uma culinária. Para que você tenha um sabor no final de tudo isso, é relevante, altamente relevante, que você preste bastante atenção nos ingredientes e que as coisas, independente se você está começando agora, se você já tem 5 anos, se você tem 1 ano, se você tem 10 anos, 15 anos ou mais dentro da corretagem, é importante você entender que tudo na vida muda e não adianta você querer tratar o cliente de hoje como você tratou um cliente há 10 anos atrás, como você tratou um cliente há 5 anos atrás, há 1 ano atrás. O cliente de hoje ele é totalmente diferente do cliente lá de trás. Então, é importante estar atualizado para que você tenha condições de sobreviver a todo essa mudança. É leitura, é treinamento, é se especializar, é aprender, é mergulhar de cabeça no aprendizado, é mergulhar de cabeça no que o que você precisa entender, entender de produto, entender de gente que é você, entender de gente que é o cliente, entender de técnicas, entender de método, entender de várias coisas, de emoções, de várias coisas, e gerir tudo isso. Ser um bom gestor de tudo isso. Então, se tornar um especialista. Antes, um vendedor simples conseguia fazer muita coisa. Hoje, se você não se especializar, não vá, não basta você ser um clínico geral do seu negócio, você precisa ser um especialista do teu negócio, daquilo que você entende, né? Então, a maioria, eu noto que a maioria das corretoras, elas postam imóveis, é, poucos constroem desejo. Raríssimos constroem autoridade, que isso não funciona, né? Então, quem não constrói previsibilidade vive num pico, uma instabilidade terrível, tanto emocional quanto instabilidade financeira, instabilidade de resultado, instabilidade de metas, estabelece meta, mas não consegue cumprir, não consegue bater, eh, metas até alcançáveis para alguns com mais preparo, mas às vezes para várias, e a maioria, ou uma massa que se sente fora do privilégio, justamente porque está faltando ingrediente, né? E o pico não é um negócio, é sobrevivência. Isso é o mais assim assertivo de tudo isso, é entender que o pico não é, que o pico é sobrevivência, né? E eu quero então dar para você que ficou até esse momento apresentar para você um bônus, né? Que é a verdade que poucos revelam. Não existe CNPJ forte com um CPF fraco. Ou seja, se você representa uma empresa, né? Porque os escritórios, as imobiliárias, elas são um CNPJ. E você representa esse CNPJ. E para você, como corretora que está representando essa CNPJ, você é um CPF. Então, para esse CPF, para esse CNPJ ser fortalecido, ele precisa ter uma equipe de CPF forte. E aí, que tipo de CPF você é hoje? Que tipo de CPF você tem sido para esse CNPJ? A estrutura do CNPJ da empresa que você representa, ela tá sendo beneficiada com o teu padrão?
né? Com a tua especialidade naquilo que você entrega, porque a vida é uma via de mão dupla. Então, eu, enquanto CPF, contribuo para o CNPJ. E aí a gente consegue andar de mãos dadas. Um fortalece o outro, cresce todo mundo. Se eu sou um CPF meia boca, obviamente eu estou entregando um algo meia boca para um CNPJ que tem uma forte tendência também de se tornar meia boca por conta da minha entrega ou da sua entrega. Então, se você não desenvolve esses requisitos aqui, se até então você não estava desenvolvendo, eu te convido fortemente a pensar nisso e a procurar desenvolver. Comunicação estratégica. Como é que está a sua comunicação? De que maneira que você se comunica com o seu cliente? Porque já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, trumbica. Outra coisa, inteligência emocional. Como é que está a sua inteligência emocional? Você tem uma inteligência emocional bem desenvolvida? De 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua inteligência emocional? Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para a sua inteligência emocional hoje, qual seria? Qual seria? Ah, eu daria 7. 7 seria uma média, mas viver na média, será que viver na média hoje é o que o mercado espera? Quanto, quantas pessoas que você conhece que estão na média e que estão entregando o que estão entregando? De repente, 7, se você disser um 7, você está na média, é o que você já está entregando. E o que você tem que fazer então para ela ser 10, para ela estar fora, né, dessa média aí, não ser média, mas ir à excelência, porque um especialista ele não vive na média. O especialista ele está numa nota privilegiada. E aí sim você vai, através da inteligência emocional, você também precisa trabalhar a sua mentalidade de autoridade, para daí sim você atingir o seu posicionamento tão sonhado, o tão falado. E você continuará sendo uma corretora operacional, se você não estiver verificando tudo isso aqui, e não uma especialista de alto valor. Então, eu convido carinhosamente para que você veja isso, porque o mercado ele não paga o esforço, ele paga a percepção de valor. E a percepção se constrói, né? Você está construindo percepção de valor? Como que você está construindo sua percepção? De que maneira que você é vista? De que maneira que você é reconhecida? De que maneira que você é acolhida dentro da sua profissão? Dentro do que o que você entrega? E se esse conteúdo fez sentido para você, né? Eu convido você a se inscrever no canal, a compartilhar, né? Porque o importante, né? Porque se já fez sentido para você, pode fazer sentido para quantas outras pessoas, quantas outras mulheres, quantas outras corretoras que você conhece. Porque você já entendeu aqui, com esses conteúdos, com certeza você já entendeu. E se você já entendeu, você já deve ter entendido que vai caber para aquela colega sua, que batalha, batalha, batalha e às vezes não sai do lugar. Então, entenda que aqui é um canal que eu ensino estratégia e sempre a gente traz conteúdos. Foi um prazer estar aqui com você e até breve. Até breve no nosso próximo conteúdo. Um forte abraço para você. Sucesso sempre.